O Livro dos Médiuns é a segunda das 5 obras principais que Allan Kardec lançou em meados do século XIX. Funciona como uma receita para que possamos aprender cada vez mais sobre os espíritos, as evocações e como lidar com as suas consequências, para que assim possamos caminhar seguramente no caminho de sermos médiuns, e médiuns cada vez mais conscientes e aperfeiçoados a serviço de Jesus. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Contamos sempre com o apoio da espiritualidade maior para que juntos possamos refletir acerca do tema de hoje. O tema de hoje envolverá nada mais, nada menos do que uma das obras básicas do Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns. Livro este obrigatório para quem não só deseja se aprofundar na doutrina espírita, mas também quem deseja aprender mais sobre o que é a mediunidade, sobre o que se trata as evocações de espíritos. E para começar, vamos logo desmistificando uma coisa muito importante que fica aí ao longo da história. Por que a evocação dos mortos, dos espíritos desencarnados, é proibida, entre aspas, na Bíblia? É interessante notar que realmente naquela época faz todo sentido Moisés ter proibido as evocações. Sabe por quê? Porque as evocações, aquelas eras, e olha, estamos falando de milênios atrás, qualquer coincidência ou similaridade com a época atual é, por que não, uma mera coincidência. As evocações naqueles tempos eram tratadas para atender exclusivamente à preferência individual, ou seja, aquele que gostaria de adquirir riquezas ia a um médium, a um profeta, e buscava consultar os espíritos na busca de soluções, de maneiras, de respostas acerca de como ficar rico. A mesma coisa daqueles que queriam se aproximar de seu interesse amoroso, questionavam os médiuns sobre a melhor maneira de fazê-lo. E assim por diante. Ou seja, a mediunidade era tratada apenas como um guichê, apenas como alguém que atendia aos prazeres mais mundanos, ao orgulho e às preferências de cada um. Então se vulgarizou muito a mediunidade naquela época, o que faz novamente todo sentido, toda a coerência de Moisés ali buscar proibir naquele instante esse intercâmbio. Agora, por outro lado, como nós temos um intelecto ao menos um pouco mais avançado e como nós temos aí assessoria de toda a literatura espírita, fica mais fácil para nós que através aí das últimas reencarnações nos aperfeiçoamos um pouco, e eu digo um pouco mesmo, para que possamos retomar o tema, mas sempre tendo Kardec como exemplo. Porque não é à toa que a espiritualidade escolheu Kardec para ser o codificador. Porque ele, dentre tantos que tratavam as mesas girantes novamente com vulgaridade, com interesses pessoais, ele buscou absorver a todo instante a inteligência por trás do fenômeno. O que significava, qual era a intenção e o que havia por trás, quais aprendizados haviam por trás justamente daqueles princípios inteligentes. Não é à toa que escreveu tantas obras de cunho imprescindível para nós que queremos evoluir neste campo. Pois bem, voltemos então ao Livro dos Médiuns, já que a desmistificação foi feita. O Livro dos Médiuns funciona justamente como um guia imprescindível, importantíssimo e fundamental, para que cada centro espírita e para que os médiuns principalmente possam mergulhar nos seus ensinamentos e possam ali aprender sobre as evocações e principalmente, como dissemos, as consequências das evocações.
Sim, porque as consequências de uma evocação podem nos perseguir por um longo tempo, da maneira em que nosso psicológico não esteja ainda fortalecido para lidar com elas. Quer um exemplo? Uma mãe que perdeu seu filho e que vai a um grupo espírita em busca de uma comunicação. A seu pedido, o grupo espírita então busca evocar o espírito do filho falecido. E eis que uma carta psicografada, por exemplo, chega a resposta tão esperada. Mas ao ver a carta, há detalhes, há questões em que o psicológico já frágil da mãe e demais familiares não estão prontos a absorver. E isso mais vai trazer um desequilíbrio a todos do que um progresso. Então, lidar com as consequências de uma evocação é de suma importância para o equilíbrio e para que aqueles que estão na carne e também para aqueles que não estão possam dar sequência às suas existências, seguindo aprendendo, seguindo evoluindo, seguindo experimentando tudo aquilo que Deus tem a oferecer. E para tomar como exemplo que inclusive está no Livro dos Médiuns, do que nós queremos dizer, e a aplicação disso hoje em dia também envolvendo inteligência artificial, eu vou pegar uma pergunta específica que está no Livro dos Médiuns. Me acompanhe. O trecho que vamos abordar está ali no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que trata sobre evocações. Mais precisamente no subitem 282, onde Kardec faz perguntas aos espíritos sobre esse tema. E é muito interessante quando ele vai na pergunta 36, em que ele aborda se podemos evocar um espírito de um animal. Mas o mais interessante acerca da resposta é uma observação que Kardec faz em suas notas, onde ele conta uma história de um senhor que tinha em seu jardim um ninho de bintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, o ninho desapareceu. Seguro de que ninguém de sua casa cometera o delito, e sendo médium, o senhor teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Ela se comunicou e lhe disse em excelente francês: "Não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos. Foi o gato que saltou e derrubou o ninho. Poderás encontrá-lo sob a relva, juntamente com os filhotes que não foram comidos." Indo verificar, encontrou tudo certo. Devemos concluir que foi a ave quem respondeu à evocação? Claro que não, mas simplesmente que um espírito conhecia a história. Isso mostra quanto devemos desconfiar das aparências. Evoca um rochedo e ele te responderá. Fantástica essa passagem para o que nós queremos dizer aqui. E é claro que não poderemos abordar o tema em toda a sua plenitude, porque senão o vídeo seria muito longo. Mas nós percebemos de que o Senhor, em busca do seu pintacilgo, foi respondido. E em francês, ou seja, uma linguagem humana. Um animal, então, dotaria de dizer palavras dos seres humanos? É claro que não. Mas como Kardec finaliza ali a sua observação, evoque um rochedo e ele responderá. Ou seja, este é o cuidado investigativo e científico que nós devemos ter com as consequências da evocação. Quem está respondendo é justamente a pessoa que nós gostaríamos de evocar? Como nós sabemos? Basta a pessoa, simplesmente o espírito, obviamente, responder dizendo que é aquela pessoa e estará tudo certo? É claro que não. Nós conheceremos a árvore pelo fruto, nós conheceremos as pessoas pelas suas obras, e logo, pelas palavras, pelo texto, pela mensagem que aquele espírito está trazendo na evocação, nós saberemos se se trata daquela pessoa em específico ou não. No caso do conto, o espírito viu o que acontecer. Pode ser um desencarnado que estava passando por ali na hora e viu o que o gato fez, ou alguém que estava na casa, ou alguém que estava, por que não, obsediando o próprio Senhor. Mas está muito claro o cuidado que nós devemos ter. E aí está uma parte muito importante da ciência no Espiritismo.
Porque quando nós ligamos ciência e religião, sempre há céticos nessa conexão de que uma coisa não se comunica com a outra e de que no próprio espiritismo isso é difícil explicar. Aqui fica muito claro a ciência por trás dos textos. Não aceitar qualquer comunicação como sendo uma comunicação iluminada de um espírito superior daquela pessoa que estamos evocando. E por que, afinal de contas, nós trazemos esse tema hoje, em meio à inteligência artificial? Qual é a relação disso tudo, gente? Muito mais conectado do que nós imaginamos. Por quê? As inteligências artificiais de hoje, elas estão se popularizando numa velocidade cada vez mais alta. Hoje, para você ter ideia, é plenamente possível elaborar um livro espírita via inteligência artificial. Eu mesmo fiz um teste em busca de mensagens de Emmanuel e as mensagens vieram e não são de nenhum livro ou comunicação do espírito evoluído, mas sim produzidos pela inteligência artificial com base na literatura já pretérita de Emmanuel. Então, está cada vez mais difícil para nós discernir o que é produzido pela inteligência artificial frente ao que continua a ser produzido por seres humanos. Não seria nenhum absurdo pensar, por mais que errado que isso seja, que esta ferramenta também esteja sendo usada nas evocações, para produzir cartas psicografadas, por exemplo. E é aí que vai o nosso cuidado, e é aí que o livro dos médiuns é muito atemporal. O cuidado que nós devemos ter com o conteúdo das mensagens. E saindo um pouco das cartas, das evocações especificadamente, hoje também está muito comum produzir vídeos, áudios, conteúdos visuais com base em inteligência artificial. Então está cada vez mais fácil para aqueles que, por exemplo, querem ludibriar, querem ofender, querem deturpar a mensagem espírita, produzirem vídeos, conteúdos, que ao ver assim fica difícil discernir. E fica cada vez mais difícil justamente aliciar ou desassociar aquilo do conteúdo espírita. Com base em fotos, por exemplo, de Chico Xavier, pode-se produzir vídeos dele falando algo que desabone as suas obras, as suas próprias comunicações. Então, estamos na era do desafio da interpretação e da absorção daquilo que lemos e consumimos. Estando cada vez mais difícil fazer essa diferenciação entre o ser humano e o computador, a inteligência artificial, o ensinamento do livro dos médiuns vem muito a calhar, porque desde meados do século XIX, Kardec e a espiritualidade já nos alertava de que devemos aprimorar a nossa compreensão. Agora, no meio disso tudo, é caso de nós condenarmos o médium, colocarmos de que ele é um charlatão, de que ele quer nos enganar? Não. E para isso, para essa compreensão ser mais fixada, vou relembrar aqui uma pequena história de Chico. Chico saía de seu trabalho e logo depois sentava junto ali do grupo espírita na qual pertencia, que eram os mensageiros, e trabalhava até altas horas da madrugada, exercendo a sua mediunidade até por 12, 14 horas seguidas. E chegou um belo dia em que uma mãe desesperada, por ter perdido seu filho, foi lhe procurar. Como ele já estava acostumado, psicografou uma carta em nome do filho e entregou para a mãe. A mãe retornou no dia seguinte, revoltada, dizendo que o conteúdo da carta não tinha relação nenhuma com seu filho. Chico humildemente pediu desculpas e pediu para que ela aguardasse. Uma vez que ela aguardou, ela recebeu outra carta. E para sua imensa surpresa e emoção, o conteúdo tinha total relação com o filho que ela perdera. Chico então disse a ela: "O trabalho de ontem foi extremamente exaustivo. A carta de seu filho foi uma das últimas, se não a última a ser psicografada. E ali, o meu cansaço físico, infelizmente, interferiu na comunicação." Olha, condenaremos Chico por isso?
Iremos dizer que a carta que inicialmente ele psicografou para a mãe desesperada não lhe foi concedida nas melhores intenções? E que realmente, pela carga de trabalho e pelo intercâmbio mediúnico, podem vir informações que não cruzem com a pessoa na qual se evoca, mas principalmente que não atendam às expectativas daqueles que estão aqui aguardando notícias. É por isso que, acima de tudo, há de termos discernimento, há de termos equilíbrio. Não nos é negado, em hipótese alguma, requerer notícias daqueles que já foram, requerer evocações, desde que o motivo seja legítimo, desde que não voltemos aos tempos de Moisés, em que as evocações sirvam apenas para atender o nosso propósito. Mas, acima de tudo, que tenhamos o equilíbrio necessário e o entendimento para separar a mensagem pela mensagem, e não por aquele que diz ser o autor da mensagem, e tampouco por aquele que passa a mensagem, que é o médium. Logo, fica aí o ensinamento não só de Kardec, mas dos espíritos em geral, incluindo Jesus, acerca de tempos tão desafiadores na qual estamos vivendo, mas que sem dúvida alguma servirão para o nosso aprendizado e para a ponte na qual o nosso planeta atravessa, da fase de provas até a fase de regeneração. Vamos juntos agora exercer o nosso papel como espíritos na caminhada evolutiva com as nossas vibrações? Convido a você a fecharmos os olhos para que juntos possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade aqui presente, para que assim afloremos o que de melhor nós possuímos em nosso coração, onde juntos vibramos pela paz no mundo, vibramos para que todos os povos tenham entendimento, tenham diálogo, em especial pelo Brasil, a nossa terra, para que haja aqui um povo em fraternidade a serviço do próximo. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, que estão desamparados, que estão na miséria física, para que encontrem consolo, para que encontrem superação. Vibramos pelos hospitais, pelos doentes do corpo e da alma e por toda a cúpula médica. Vibramos pelos idosos, muitas vezes esquecidos em asilos ou em seus próprios lares, as crianças nos orfanatos, os nossos irmãos que estão nos presídios. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa, mentalizando juntos que Jesus está presente em nosso lar, espalhando a sua luz e o seu amor por todos os cantos da nossa casa. Vamos vibrar pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Vibramos, envolvendo sempre com muito amor e carinho aquela pessoa que nós sabemos mais necessitar dessas boas energias e orações. Vamos vibrar por nós mesmos, que tenhamos sempre a oportunidade de renovar a nossa boa vontade no serviço ao próximo, no serviço a Jesus. E agora, mentalizamos que o grande Mestre está acima de nós, jogando sobre nosso corpo físico a sua luz, as suas bênçãos, onde essas energias vão tocando o nosso veículo mais denso, o nosso corpo, revigorando as nossas energias físicas, revigorando todos os nossos músculos, organismos, tecidos, órgãos. Que a energia do Evangelho novamente brilhe em nossos corações e nos fortaleça de dentro para fora.
Rogamos também que o Mestre possa abençoar esses recipientes com água que preparamos, iluminando esses líquidos, reenergizando suas moléculas, para que ao ingerir tenhamos novamente a plena certeza de que Jesus tocou ali. Espalhamos assim as nossas melhores energias a todos aqueles que mais necessitarem de acordo com a espiritualidade. E nesse instante, elevamos o nosso pensamento a Jesus mais uma vez para agradecer por este momento de reunião em seu nome, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência em mais este vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Ajuda demais o nosso trabalho para que essa plataforma possa recomendar a cada vez mais pessoas. E assim, juntos divulgaremos a palavra espírita tão importante nos dias atuais. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!